Olá, me chamo João Pedro e o meu projeto é intitulado Utilização de resíduos agroindustriais para a conservação pós-colheita de frutas. Bem, para esse projeto nós identificamos uma grande tendência mundial, que é a preferência em consumir alimentos mais saudáveis e proteicos. Frente a isso, o consumo de frutas e organismos aquáticos aumenta, visto que tais produtos possuem as características desejadas pelos consumidores. Porém, não há apenas benefícios com isso, mas também inúmeros malefícios, dos quais três irei citar agora. O primeiro é o enorme uso de agrotóxicos, que causa contaminação do meio ambiente e também doenças, como câncer e neurológicas, sendo que o Brasil é o maior consumidor desses produtos durante vários anos. E segundo a Fiocruz, somente no ano de 2017, mais de 700 mil pessoas podem ter sido vítimas diretas do uso de agrotóxicos em nosso país. Já os outros dois problemas advêm da geração de resíduos, sendo eles a carapaça de camarão e a escama de tilápia, já que apenas um músculo desses seres é utilizado como alimento, e o resto é descartado, causando contaminação do meio ambiente. Logo, nós resolvemos unir esses três problemas e transformar em uma única solução. Nós utilizamos a quitosana, que pode ser extraída a partir da carapaça de camarão, a queratina, feita a partir das escamas de tilápia, e a cera de abelha, para desenvolver as seguintes soluções que estão aqui ao lado esquematizadas, objetivando conservar os frutos e evitar o uso de agrotóxicos, sendo que a solução principal é o T5. Como hipótese, nós tínhamos que o T5, ou seja, a junção das três soluções, possuiria um melhor resultado ou tendo melhores aparências. No total, haviam 6 tratamentos contando com o controle, sendo que cada um deles possuía 5 réplicas contendo 5 frutos, totalizando 150 por espécie de fruto. Ou seja, ao total de 4 espécies, nós tínhamos 600 frutas testadas. Os frutos escolhidos para serem testados foram maçãs, laranjas, morangos e bananas, pois eles são extremamente populares pelo mundo todo, inclusive no Brasil, e também possuem baixa durabilidade. Todas as frutas ficaram expostas à temperatura e umidade ambiente, e esses dois parâmetros eram aferidos diariamente para controle. Com relação às laranjas e maçãs, elas ficaram expostas durante 50 dias, já os morangos e bananas durante 30. A cada 10 dias, nós realizávamos uma análise, no qual nós aferíamos o teor de sólidos solúveis totais, a acidez titulável, o equilíbrio entre esses dois parâmetros, massa e aparência. Após a experimentação, nós realizamos uma pesquisa de opinião pública, analisando a opinião de 300 consumidores de diferentes cidades do Paraná com relação à aparência dos frutos do nosso experimento no último dia de análise, ou seja, aos 50 para laranjas e maçãs e 30 para morangos e bananas. Também pedimos a eles se eles comeriam ou não os frutos envoltos com as substâncias. Após a coleta de dados, os mesmos foram colocados no programa NOVA para observar se houve ou não diferença entre os tratamentos. E essa diferença foi observada apenas com relação à aparência dos frutos. E então, esses dados foram comparados pelo teste de Tuckey para observar aonde essa diferença se encontrava. Esses são os gráficos referentes à aparência dos frutos durante as análises do experimento. E então nós observamos que para qualquer espécie de fruta testada, o T5, ou seja, a solução principal, feita a partir de quitosana, queratina e cera de abelha, obteve as melhores médias, tendo melhores aparências. E isso é extremamente positivo, pois segundo uma pesquisa realizada pela Faculdade de Saúde Pública da USP, a aparência é um dos principais indicativos de que o alimento está bom e é seguro para o consumidor. Já com relação à pesquisa de opinião pública referente à aparência dos frutos no último dia de experimento, nós temos aqui os 300 formulários da pesquisa e também os 300 termos de consentimento assinados por todos os participantes da pesquisa. Logo, esses são os gráficos de aparência dos frutos no último dia do experimento, de acordo com os consumidores entrevistados. Assim, foi observado que todas as frutas obtiveram melhores índices quando foram recobertos pelo T5, a solução principal.
E ao serem questionados sobre o consumo da fruta envolta com quitosana, queratina e cera de abelha, 100% dos entrevistados afirmaram que consumiriam sem receio o fruto envolto com as soluções, ou seja, foi muito bem aceita pelos consumidores. As demais discussões estão disponíveis no artigo, para evitar que o vídeo fique muito longo. Aqui nós temos as fotos das frutas no último dia de experimento. E então, nós observamos que a solução principal obteve as melhores aparências, mesmo após um longo período de tempo. Assim, nós concluímos que é possível utilizar a quitosana associada à queratina e à cera de abelha para conservar os frutos, evitar o uso de agrotóxicos e também o descarte de resíduos, como a carapaça de camarão e a escama de tilápia. Deste modo, promovendo melhorias ambientais e de saúde na população. E esse é meu projeto. Agradeço pela oportunidade e também pela atenção e espero que vocês tenham gostado.